Olá, pessoal. Demorei um pouquinho para entrar porque a internet não está muito boa. Até se cair, aí mais tarde eu tento fazer a live novamente, porque a internet não está das melhores. Então hoje eu combinei de entrar aqui ao vivo com vocês para falar das diferenças entre os alinhadores, dos dois tratamentos ortodônticos, dos alinhadores e a comparação deles com o tratamento ortodôntico com os brackets linguais, certo? Então vamos falar dessas diferenças que as pessoas às vezes têm dúvida, os pacientes, e não sabem às vezes qual dos dois pode ser para ele, qual que é indicado, às vezes não sabe qual escolher. Então eu vou falar das indicações, vantagens e desvantagens, para vocês terem aí um parâmetro para, na hora de escolher, saber mais ou menos qual tipo de profissional você escolher, porque tem determinados profissionais que não trabalham com aparelhos linguais e tem outros profissionais que trabalham com aparelho lingual e também com alinhadores. Então não é todo mundo que trabalha com os dois brackets, certo? Então nós vamos falar hoje da diferença aí e relatando as vantagens e desvantagens entre os alinhadores. Não sei se vocês lembram, é esse aparelho aqui que eu falo muitas vezes aqui nas lives e nas postagens, que é essa plaquinha que movimenta os dentes, e do aparelho lingual, que é aquele colado na face interna dos dentes, que ele também é um tipo de tratamento ortodôntico, mas nesse caso é um aparelho ortodôntico fixo, né? Diferente desse, dos alinhadores, que o paciente pode tirar para comer e escovar os dentes, certo? Então vamos lá. Então, no caso dos alinhadores, que é na verdade um aparelho removível que o paciente vai tirar esse tipo de tratamento ortodôntico para escovar e comer. Então, quando ele estiver comendo e escovando os dentes, ele vai estar sem esse alinhador. Essa é uma vantagem, pode-se dizer assim, para pacientes que têm problemas periodontais ou dificuldade de escovar os dentes com o aparelho fixo. Essa é uma alternativa viável, os alinhadores. Ou que tem problemas já periodontais, que está fazendo tratamento com periodontista, tem tártaro frequente, principalmente atrás dos dentes inferiores, né, que algumas pessoas têm. Então, como é que vai colocar às vezes um aparelho nessa face lingual dos dentes inferiores se lá já tem muito tártaro sem o aparelho? Então, pode ser uma contraindicação um aparelho ortodôntico fixo nesse tipo de paciente que tem muita tendência a tártaro, tem dificuldade para higienizar e, consequentemente, problemas periodontais pregressos. Então, para esses pacientes que têm muita necessidade de ir ao periodontista, fazer raspagem e limpeza, o aparelho como esse aqui, que são os alinhadores, é um aparelho de escolha. Qual seria outra indicação para os alinhadores? Pacientes que não podem nada fixo colado aos dentes. Por exemplo, pacientes que viajam muito e não podem ir todos os meses ao consultório. Porque com o aparelho fixo, qualquer um deles, você vai ter que ir uma vez por mês ao consultório para fazer as suas manutenções, entre aspas, ver se está tudo bem, tirar as fotos de acompanhamento, às vezes trocar o fio, às vezes não trocar o fio, mas fazer essas fotos de acompanhamento, ver se está tudo bem, etc. No caso dos aparelhos, qualquer tipo de aparelho fixo, tanto lingual quanto vestibular, você vai ter que ter essa presença constante uma vez por mês. Se você não for, o fio pode sair do lugar, pode soltar alguns brackets, né? E no caso dos alinhadores, você não tem necessidade de ir todos os meses no consultório, porque você pode retirá-los para comer e escovar os dentes e do mesmo jeito você pode levar esses alinhadores também para serem trocados por mais meses. Por exemplo, eu vou viajar, vou ficar 2 meses fora, eu posso levar esses alinhadores para os 2 meses que eu estiver viajando e eu mesma trocá-los. Eu não preciso ir no dentista para fazer essa troca. Isso é tudo combinado no início do tratamento junto ao seu ortodontista. Então, o tratamento para quem viaja muito e não está presente todos os meses naquele mesmo lugar para ser atendido, com os alinhadores isso é possível. Não é possível com nenhum tipo de aparelho fixo, mas com os alinhadores, que são aparelhos que podem ser tirados, devem ser tirados, né, para comer e escovar os dentes, é possível sim você combinar de ir a cada 2 meses, a cada 3 meses, né, se você precisar ir ao consultório dessa forma. Então, é uma vantagem desse tipo de tratamento. Ah, mas eu queria uma desvantagem, vamos falar assim, quando que eu poderia dar preferência para o aparelho ortodôntico lingual, que também é uma técnica estética?
Ah, eu não sou colaborador. Se eu tirar o aparelho, no caso do alinhador, para comer e escovar os dentes, eu não vou colocar de novo. Porque, eu não aguento nada que tem que tirar e pôr, eu tenho que lembrar de colocar, eu tenho preguiça de ficar tentando ver o dia de trocar, eu não quero nada de tirar, eu vou num lugar, eu não quero tirar na frente das pessoas, não quero ter que ir ao banheiro para tirar o aparelho para comer, não quero ter que lembrar que eu tenho que trocar o aparelho, vamos dizer assim, pessoas que não são colaboradoras. Eu não lembro nem de tomar remédio, quanto mais trocar o aparelho, eu sumo muito as coisas, eu tiro não sei onde que eu coloquei. Então, se você é assim, realmente um aparelho que tira e põe como os alinhadores não vai ser uma boa opção para você. Eu acho que para você o aparelho ortodôntico fixo é melhor. No caso do aparelho lingual, que é esse daqui, ó, esse colado na face lingual dos dentes, mal dá pra ver aqui, porque ele é transparente, tá vendo? Ó. Então, no caso do aparelho lingual, que é colado na face interna dos dentes, esse aparelho ele fica fixo 24 horas por dia, como se fosse por fora. Só que ele está colado na face de dentro, onde a língua encosta, por isso que é chamado de bract lingual. Esse bract, ele é chamado também de uma técnica invisível, porque ninguém vai ver que você está usando, a não ser que você abra a boca e mostre para a pessoa, tô com o aparelho aqui atrás do meu dente colado. Aí a pessoa vai ver. Se você não tem a disciplina de tirar e colocar algum aparelho, no caso do alinhador, você vai poder usar um aparelho que não apareça, no caso do lingual, e ele é fixo, então você não tem que lembrar de tirar e pôr. Ele vai estar 24 horas grudado no seu dente. Mas é como eu falei, no caso de aparelhos fixos, você tem que ir uma vez ao mês no consultório para o ortodontista ver se está tudo bem, ver aquela questão da troca dos fios, ver se precisa recolar os bractes. No caso dos bractes autoligados, os fios são muito poucos os fios que nós utilizamos hoje. Tem casos que nós fazemos o tratamento todo com um fio só, porque o fio é de alta tecnologia. Ele não precisa ser trocado como naqueles bractes convencionais que trocam infinitos tamanhos de fio nitinol, fio de aço e tudo mais. Então, muitas vezes nós temos que fazer a recolagem dos bractes para o bract ter uma posição mais favorável para o dente para o lugar. Então, às vezes o profissional ele vai olhar esse bract lingual e vai falar, nossa, por que esse dente ainda não teve um movimento? Muitas vezes tem que recolar esse bract. Então, algumas vezes que você for ao consultório, o profissional vai mais trocar as pecinhas de lugar do que necessariamente ficar trocando o fio. Porque não é necessariamente o fio que faz o tratamento, é a posição que você colou a peça para o fio fazer o efeito. Então, se você colou errado, o tratamento ele fica, entre aspas, meio emperrado ali, não vai para frente. Então, por isso que é importante as fotos, porque no caso do bract lingual, a visão direta já é difícil, porque está na face interna dos dentes, não está tão visível. Então, o profissional é importante que ele tire as fotos toda a consulta para analisar a posição dos dentes de forma mais clara. Não ficar entortando a cabeça embaixo do paciente. Então, no caso da colaboração, o fixo, você não tem que colaborar no sentido de não soltar bract, porque da mesma forma do vestibular, se você comer algo muito duro que prenda ali no aparelho e tentar tirar, ele vai quebrar. Né? Então, tem que ser colaborador no sentido de não soltar os bracts, mas no sentido de lembrar de usar, como o alinhador, não tem problema, porque ele vai estar fixo nos seus dentes. Então, você vai lembrar de usar, né? Porque ele está fixo. E qual que seria também uma outra vantagem dos bracts linguais? É uma técnica, além de ser 100% estética, esses bracts linguais, eles movimentam os dentes mais rápido, o alinhamento, do que os bracts colados por fora. Por quê? Porque a posição que é colada, ela está mais perto do que a gente fala de centro de resistência do dente, que é a posição melhor para o dente movimentar. Então, o movimento por dentro, quando a gente cola nos bracts por dentro, o alinhamento é muito mais rápido do que quando a gente cola por fora. Isso é uma vantagem também. Aí, outra questão. Se eu tenho somente os dentes inferiores tortos, a parte aqui de baixo, eu ainda tenho a opção de colar o bract lingual só de canino a canino. Assim, ó, só nos dentes, aqui é o inferior, assim, ó. Estão vendo? Só na parte aqui anterior, que é o lingual clip, que chama esse bract. Eu colo ele de canino a canino e em poucos meses eu corrijo esses dentes, que a maioria tem tortos. Então, isso é uma grande vantagem, né? Rápido, invisível, porque quando o paciente fecha não vai ver nada, porque ele está colado por dentro, e de forma bem eficiente.
Agora você tem que ver se você tem a indicação para usar o aparelho. É diferente indicação de vantagem, porque o aparelho às vezes tem algumas vantagens, mas você não tem indicação. Aí eu quero usar, mas se você não tiver indicação, você não vai poder usar. Por quê? Por exemplo, o bract lingual, a não ser esse que eu falei que é colado na parte anterior, se ele for colado em todos os dentes, que é esse modelinho aqui, ó, que ele tá colado até o último dente, vocês estão vendo? Para ele ser colado, tem que ter um tamanho ideal de coroa. Tem pacientes que têm a coroa, o que aparece, muito pequeno, tem os dentes curtos. Se o seu dente for curtinho do lado de dentro, aqui onde encosta a língua, não tem altura para colar o bract, não tem como colar. Aí você fala, nossa, eu queria esse aparelho, mas você não tem indicação, porque a sua coroa é muito pequena dos dentes, o tamanho dos dentes é muito pequeno, e por dentro não tem onde colar, então não vai poder fazer. Tá tendo uma pergunta aqui, de quanto a quanto tempo que se pode trocar a coroa do tratamento de canal? Essa não é o nosso tema, tá? Depois você me manda em office, direct para eu te responder, tá? Senão a gente foge do tema aqui. Então, voltando, se eu não tiver indicação, eu não posso usar. Então, uma contraindicação, pode-se dizer assim, é o tamanho das coroas curtas. Se eu não tenho o dente do tamanho normal, né? Se eu tenho ele pequeno, não vai dar para colar. Outra contraindicação, por exemplo, se eu tenho uma mordida muito profunda, o que seria isso? Quando o superior, quando eu mordo, esconde o inferior, aquela mordida que cobre todos os dentes inferiores. Se eu quiser colar o superior lingual, o dente inferior vai encostar praticamente quase na gengiva aqui. Como é que eu vou ter altura para colar em cima? Então, nesse caso, mesmo utilizando o aparelho lingual, eu vou precisar de fazer levantes de mordida. Se o paciente não aceita qualquer tipo de levante, o que seria levante? É uma resininha que a gente coloca atrás para o paciente morder mais alto e não quebrar os braços, tanto por fora quanto por dentro. No caso do lingual, se tiver mordida que cobre muito o inferior, o dente inferior vai pegar nele aqui e vai soltar. O braço lingual, ele não foi feito para toque. Se tocar nele, ele solta ou quebra. A parte superior principalmente. O inferior quase não solta, porque só fica a língua ali, né? E a mordida não interfere. Mas o superior ele solta ou quebra, então não pode ter influência da mordida nele. Se o paciente não aceita por algum motivo relativo a, por exemplo, se ele não tem nenhum dente para fazer levante, vamos dizer assim, se ele não tem molar para fazer levante, não tem toque dos molares, como é que você vai fazer o levante para colar? Já é uma contraindicação também. Então a pergunta, é possível fazer expansão com esse aparelho para mordida cruzada posterior? Aparelho lingual? Desde que você faça a expansão com auxílio de elásticos. Sem elásticos não dá para fazer. Porque a expansão por lingual, ela é mais difícil de ser conseguida do que por fora. Por fora, mesmo sendo o bracket autoligado, por fora você tem a capacidade maior de ganho para expansão, ganho de recuperação de arcada. Por dentro, esse modelinho aqui que eu estou mostrando para vocês, eu até fiz um post ontem. É o Invisible Fast, ele já tem ganchos para usar elástico, então o paciente tem que usar os elásticos. Estão vendo que esse caso aqui, ele tem uma atresia aqui, ó, a arcada chega a entrar bem nessa região, ela é pequena, como se a arcada fosse pequena assim de largura. Então essa região posterior aqui precisa de elástico para a arcada poder ter um formato mais em U, ela tá quase em V, tá vendo? Então vai precisar para a expansão, que é o aumento dessa largura, usar os elásticos. Esse bracket tem ganchos para usar elástico, então é possível sim. Mas dependendo do modelo de bracket não dá, porque você não vai ter o elástico. Se tiver, é possível, tá? Então, dentro das indicações, se eu tiver coroas curtas, é uma contraindicação, não vou poder usar lingual, tá? Tem alguns pacientes que ficam tristes, que vão fazer consulta e falam, nossa, eu queria tanto usar o aparelho lingual. Aí você vai olhar os dentes e não tem altura suficiente, aí não tem o que fazer. Outra contraindicação, é isso que eu falei, se a mordida for muito profunda a ponto de quebrar os brackets. E você pode até tentar fazer os levantes, se o paciente começar a quebrar os levantes por causa do bruxismo, né, não adaptar, começar a ter dor de cabeça, dor no ouvido por causa dos levantes, da TM, né, principalmente, que o paciente, estou falando mais ou menos a linguagem do paciente, o paciente fala, estou com dor no ouvido, mas na verdade não é no ouvido, é na região da articulação, porque dependendo do levante, tem paciente que sente. Fala, nossa, depois que eu coloquei esse levante, eu estou sentindo uma dor aqui nessa região do ouvido.
Se ele tentou e mesmo assim não conseguiu, não vai ter como ele continuar com esse aparelho, né, com lingual. Mas, por exemplo, se ele tiver a mordida normal, sem ser profunda, pode usar o aparelho lingual, se tiver a altura da coroa, né, que dá para colar, né, não tem problema. Mas isso tudo a gente tem que avaliar junto ao paciente e explicar por que pode e por que não, né? Então, a contraindicação do lingual seria, nesse caso que eu falei, coroas curtas ou mordida muito profunda. No caso de mordida cruzada, que foi uma pergunta antes, se dá para fazer expansão, é possível fazer expansão, desde que possa usar elásticos, tá? Agora, tem que ver esses dentes que estão cruzados, como é que eles são, né? Se eles são passíveis de serem colados, se dá para colocar os elásticos neles e daí por diante. O bractilingual também, esse que é colado até molar, ele precisa de uma colagem que a gente chama de colagem indireta. Então, no momento da consulta, o profissional não vai poder colar no momento da consulta mesmo, porque mesmo que você venha com seus exames, ele tem que mandar para o laboratório para vir umas moldeirinhas para serem coladas, porque a posição dos bractilinguais, ela é diferente da vestibular aqui, da parte de fora que vocês conhecem bem. Os brackets por dentro ali, a posição deles por dentro do dente, ele tem umas anatomias diferentes. Ele tem uns símbolos, umas irregularidades que devem ser corrigidas com a colagem indireta. Então vai vir uma moldeirinha e o profissional vai colar essa moldeirinha com os brackets aqui. Não vai dar para colar direto como cola a parte de fora. Então isso pode ser uma desvantagem para quem tem muita pressa, não sei. Mas de maneira geral os pacientes não importam com isso não, porque depois da consulta, que chega a documentação, não demora tanto assim também para vir essas moldeirinhas, essas guias de colagem. Mas é bom explicar, porque tem pessoas que falam, eu queria colar direto ali no dia da consulta, o paciente trouxe tudo, eu queria colar na hora. Não tem jeito. Esse que vai ter molares não tem jeito, porque tem que adequar a base à face lingual dos dentes. Então o laboratório vai mandar as guias, na guia tem o bracket com os padzinhos de resina, para esses brackets serem bem adequados aqui, porque é diferente do que na face vestibular, que o bracket, que essa anatomia por fora dos dentes, já tem uma anatomia mais, vamos dizer, irregular do que na face lingual. Uma questão que até me perguntaram esses dias, a documentação que o paciente faz para o uso de brackets linguais e também para alinhadores é muito semelhante, porque nos dois casos é indicado que o paciente faça, além daquelas fotos e raio-x, que são as radiografias, faça também o escaneamento. O que seria isso? É que escaneamento é aquela imagem tridimensional das arcadas, que são utilizados, essa imagem é utilizada no lugar daqueles modelos de gesso que vocês já devem ter feito, quem já usou o aparelho aí. Lembra que vocês foram na clínica radiológica, puseram aquela massa mole na boca, ela ficou um tempão para endurecer, para fazer aqueles modelos? Hoje não usa mais. A gente pede esse escaneamento. Então, para as duas formas, tanto para o alinhador quanto para os brackets linguais, é interessante que você peça para o seu paciente o escaneamento, porque se você utilizar aquele modelo de gesso, o laboratório ou a empresa não vai aceitar, tá? E vai ficar muito ruim o seu trabalho. Se ela ainda fizer, né? Porque a maioria das empresas não aceita mais nenhum tipo de moldagem, tá? Aceitam mais o escaneamento, que é uma coisa, é uma imagem 100% fiel ali das arcadas do paciente para fazer os trabalhos. Então seria também uma questão, se o paciente se recusar a fazer escaneamento, não tem como ele fazer nenhum tipo desses dois tratamentos, tá? Mas isso se o paciente está disposto a fazer, ele vai fazer documentação, né? Acaba que é um benefício para ele, então acho que é só questão de explicar o que seria esse escaneamento para ele fazer também para os dois tipos de tratamento. Então, por exemplo, outra desvantagem, posso falar assim, continuando a comparação dos alinhadores. Para casos muito complexos, o que seriam os casos muito complexos? Eu tenho um dente no palato canino, eu tenho que fazer o tracionamento desse dente que está no palato, está incluso. Para fazer com alinhador, vai ser muito complicado você fazer esse tratamento com alinhador, com aparelho que tira e põe. Com aparelho fixo é mais indicado, tá? E da mesma forma, tem que bolar uma forma de fazer com o aparelho, tanto o ortodôntico lingual, quanto por fora. Tem que fazer um bom planejamento desse caso, que são casos mais complexos. Então, casos muito complexos com alinhadores demoram muito mais tempo. Talvez seja uma questão se o seu paciente tem muita pressa
ou uma necessidade de terminar em X tempo. Por exemplo, eu tenho 5 meses, 6 meses para casar, eu queria melhorar o alinhamento dos meus dentes. Às vezes o caso com lingual, para alinhamento vai mais rápido do que com alinhadores. Então é isso que o profissional tem que te passar, as vantagens e desvantagens dos dois tratamentos. Porque dá diferença de tempo, tá? E também dependendo da indicação, você não vai ter indicação. Por exemplo, a mordida que está totalmente cruzada, bilateral, que o superior está muito fechado, as arcadas, e também tem apinhamento severo. O que é apinhamento severo? Os dentes muito tortos, como se fosse espaço zero para os caninos, um em cima do outro aqui, os dentes muito tortos. Se os seus dentes forem muito tortos, também com alinhadores vai demorar mais tempo do que com aparelho ortodôntico fixo, no caso do lingual também, tá? Com lingual vai mais rápido. Então também essa característica de tempo, custo-benefício de tempo, você também tem que discutir isso junto ao seu ortodontista para você poder escolher, tá? De maneira geral, uma coisa que sempre me perguntam, preço. Sempre perguntam de preço, sendo que cada caso é um caso, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Em questão de valores do alinhador para o bracket lingual é muito semelhante. Então, se for em relação a valores, você não vai ter como comparar um com o outro, o valor vai ser muito próximo. Então, você vai ter que comparar realmente o custo-benefício dentro disso que eu já comentei, da sua necessidade, se você tem indicação, para poder definir se você quer um aparelho fixo, colado nos seus dentes ali pela face lingual, ou se quer um aparelho que pode tirar para comer e escovar os dentes, se você é disciplinado para fazer isso. Não, eu uso sim, eu tenho certeza que eu vou usar. Então, seria um bom tratamento para você. Há uma outra questão relativa à fala. Tem pessoas que modificam a fala com os dois tipos de tratamento. Até com alinhador, tem pacientes que colocam e nos primeiros dias falam um pouco diferente, porque a língua encosta no final aqui da placa, para falar o S, o T. Algumas pessoas modificam, outras não. Não são todas as pessoas que colocam alinhadores e falam de forma diferente, tá? Isso depende de cada paciente. Então, se for questão de fala, os dois aparelhos têm uma certa adaptação. O alinhador pode ser mais rápido a adaptação para falar normal, né? De forma normal, como ele falava antes. Se for o lingual, algumas pessoas demoram um pouquinho mais para falar de uma forma mais normal, igual ele falava antes, tá? E a questão do tamanho do lingual, ele não incomoda como antigamente. Então, não vai ter mais aquele problema de cortar a língua, cortar ali perto da mucosa, que ele está encostado ali na parte de dentro dos dentes, nem nada disso, não vai machucar nem nada. Só a fala que vai demorar um pouquinho mais para adaptação do que o alinhador. Isso pode acontecer sim, tá? Por isso que algumas pessoas, por exemplo, modelos ou atrizes, eu não recomendo o lingual, porque ela não pode passar por essa fase de adaptação. Muitas vezes ela está em fase de teste, está fazendo teste, eu tenho teste a semana inteira, como é que eu vou falar diferente e tal. Então, no seu caso, se você for atriz ou modelo, vamos dizer assim, é melhor, dependendo do trabalho, você usar alinhador, porque no momento do teste, você tira, faz o teste, fala o que você tem que falar ali, ou faz as fotos e depois você vai e recoloca o aparelho, né? O lingual não vai ter como você fazer isso. E se você tiver uma fala que tenha que falar muito tempo e logo depois do aparelho você vai falar diferente mesmo, alguém pode ver essa diferença e complicar aí na hora do seu teste, né? Então, tem essa questão também. Então, mediante a isso, vocês têm duas excelentes opções de tratamento ortodôntico estético, tanto os alinhadores como o aparelho lingual. Apesar de ser colado pelo lado de dentro, tem essa alternativa, que é o Invisible Fast, que ele é transparente. Até o fio, estão vendo? Que é o fio da cor do dente aqui, um fiozinho. Ó, até o fio também é bem estético. Tem essa opção, porque ele não espelha o escuro do metal na parte de fora do dente. Tem muitas pessoas que falam, eu colei um lingual, ele era de metal e parecia que meu dente era cinza. Esse não tem esse problema. E aquelas características de pacientes também, que querem um aparelho ortodôntico por lingual e não podem nada que tenha cobre, que tenha alergia, que querem um tratamento metal free, esse é um tratamento também metal free, porque esse fio é o fio Biopic,
que é um fio de polímero, não tem metal nele, tá? Não tem cobre, nem nenhum tipo de metal. E o bract também, ele é um bract de um material misto que não tem metal nele, por isso que ele tá transparente, ó. Então é uma boa opção para você que não pode nada de metal, né, na boca, por diferentes motivos, alergia, ou que vai fazer algum tipo de exame que não pode estar utilizando nada de metal. É interessante também esse tipo de aparelho. Para vocês que estão interessados em conhecer, né, os ortodontistas ou dentistas que querem fazer e se aperfeiçoar nessas duas técnicas, tanto o alinhador quanto os aparelhos ortodônticos livres de metal, são os aparelhos autoligados por vestibular ou por lingual, nós vamos ter o curso em dezembro, nos dias 6 e 7 no Rio de Janeiro, no Hotel Arena Copacabana, tá? Serão 2 dias de imersão que os alunos vão ver tanto a parte dos alinhadores quanto dos brackets autoligados, tanto por vestibular, por fora, tanto por dentro, a técnica completa e também essa técnica simplificada, que é de canino a canino, que é o lingual clip. O nome da técnica aqui dos brackets, ó, tá até escrito aqui pra vocês, ó. Tá ao contrário porque a tela tá assim, né? Mas é Invisible Flash. Tem essa página no Instagram também, quem quiser dar uma olhada, que é o nome desse bracket aqui, lingual, que vai de molar a molar. Esse de canino a canino é o lingual clip. O bracket por fora tem 2 modelos autoligados, que eu até fiz um vídeo no IGTV, quem quiser olhar depois, que o de cima é o Slim Clip, ou também chamado de Invisible Flash, que é um clipezinho um pouco volumoso, e o inferior que tá aqui nesse manequim, não tá dando muito bem para ver por causa da luz, ele é o Slim Clear, tá? Esses modelos estão bem especificados, explicados num vídeo que tem no IGTV aqui na minha página também, depois vocês podem olhar. E também nessa página Invisible Flash, que é da marca dos brackets, certo? Então vocês que querem conhecer mais, vai ter o curso em dezembro no Rio de Janeiro, nos dias 6 e 7 de dezembro, no Hotel Arena Copacabana. Vocês vão ter imersão nesses tratamentos que são os tratamentos de ponta, os tratamentos ortodônticos estéticos, e ainda com brackets autoligados, livres de borrachinha, livres de metal também, que são os tratamentos que os pacientes procuram. Os pacientes hoje querem tratamentos ortodônticos estéticos e rápidos. Então você tem que oferecer, você não pode mais oferecer só aquele tratamento convencional, que não é mais o que os pacientes estão procurando hoje, né? Então vamos oferecer o que tem de melhor para os pacientes, se atualizem, né? Eu vou deixar o telefone aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Mas eu vou falar aqui, aí vocês podem anotar, é o 0800 710 1010. Deixa eu ver se eu anoto aqui num papel para vocês verem, porque depois fica aqui disponível a live 24 horas, e aí vocês podem também, na hora de ver a live, entrar em contato. Então 0800 710 1010. Vamos ver. Aqui saiu de trás para frente, mas dá para entender, ó. 0800 710 1010, para vocês saberem mais informações sobre esses cursos que eu falei, tanto dos brackets autoligados quanto dos alinhadores, tá? Em dezembro, que é o último curso do ano no Rio de Janeiro. Tá certo? Eu vou deixar essa live disponível para vocês, 24 horas, para vocês reverem. Assistam também os outros vídeos do IGTV que tem aqui no Instagram, que tem mais informações sobre os brackets e sobre os alinhadores. E eu aguardo vocês que tiverem interesse aí no curso em dezembro no Rio de Janeiro. Tá bom? Até mais. Até a próxima live.